Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você como perder gordura localizada mais rápido. Eu sei que a gordura localizada é o maior pesadelo da grande maioria das pessoas, principalmente daquelas pessoas que já emagreceram muito, ou até aquelas pessoas que têm dificuldade para ganhar massa muscular, mas aquela gordurinha fica ali acumulada, às vezes no quadril, às vezes dentro da coxa, na parte inferior da coxa, às vezes nos braços, às vezes na barriga. E a pessoa fala, Patrícia, como eu faço para perder essa gordura mais rápido? Tá demorando muito. Fica aqui até o final que eu vou te explicar por que tá demorando, quais são os erros e o que você pode fazer para melhorar isso. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que tá aí sofrendo com esse problema de gordurinha localizada, compartilha esse vídeo. Vamos junto aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. A gordura localizada realmente, gente, é uma gordura que atrapalha muito as pessoas. Às vezes a pessoa quer colocar uma roupa para ir pra praia, quer usar um short, um vestido, e fica aquela gordura aparecendo, né? Enfim, é muito desagradável mesmo. Às vezes fica mais apertada numa área e mais larga em outra. E muitas pessoas me falam, Patrícia, como é que eu faço então para perder essa gordura localizada? Por que isso acontece comigo? Eu vou te explicar um pouquinho mais agora da diferença entre gordura localizada e gordura visceral, que é uma coisa interessante de vocês saberem o porquê disso acontecer. Uma coisa que eu tenho que falar pra você é que existem basicamente, né, generalizando muito assim, dois tipos de gordura. A gordura subcutânea, que é essa gordura daqui, que a gente consegue pegar uma preguinha, é a gordura que tá subcutânea abaixo da pele, e essa é a gordura que você não gosta. E existe a gordura visceral. Essa gordura subcutânea, que eu vou tratar ela assim, a gordurinha localizada, ela é uma gordura que ela é muito mais reativa à insulina, ou seja, quando a insulina cai na corrente sanguínea e fala assim, vamos guardar essa glicose em forma de gordura, onde é que ela escolhe guardar? Na sua gordura subcutânea. Então esse é um ponto que, por isso que normalmente as pessoas acumulam muito dela, porque às vezes tem uma questão de muita insulina sendo produzida e elas são muito reativas à insulina, então fica inchando lá de acordo com o que você consome. Uma outra questão interessante para falar para você é que isso não é um processo que você vai fazer de uma forma, pão, queijo, queijo. Não adianta você chegar e falar, ótimo, Patrícia, então agora eu vou reduzir as minhas calorias, vou comer 1.100 calorias, vou comer 1.000 calorias, a gente come menos até, né, umas loucuras aí, 900 calorias, porque eu quero emagrecer muito, perder gordura localizada. Aí você entra nessa, e aí você vê que você começa a emagrecer, perde peso, perde na balança, mas a gordura bendita não sai. Isso acontece, gente, porque, na verdade, não adianta você ficar querendo perder gordura localizada fazendo uma restrição calórica muito significativa, porque causa o que a gente chama de termogênese adaptativa, ou seja, o seu organismo começa a perceber que tá em muita privação, então ele começa a lentificar o metabolismo justamente para você não morrer de fome. Ele acha que você tá lá caçando, correndo, enfim. Então, é bem interessante que você perceba que você vai perder massa muscular com essas dietas super restritas, vai lentificar o seu metabolismo e quando ele for armazenar, ele vai armazenar em forma de quê? Gordura. Porque quando a gente oxida a gordura, a gente ganha quase 9 calorias por grama, então é o modo preferencial de sobrevivência. Então não faça essas restrições absurdas, porque isso vai mexer com o seu metabolismo e vai ser mais difícil perder a gordura localizada. Outro detalhe interessante que eu acho que vale a pena falar para vocês é que existem dois tipos de receptor para lipólise, para queima de gordura. O receptor alfa, que é muito lentinho, e o receptor beta, que é todo rapidinho. E adivinha qual é o receptor que está na sua célula adiposa lá, subcutânea? Quem falou alfa aí em casa ganhou. Óbvio, né, gente? Que por que ia ser o beta? Por que ia ser o rápido? Tinha que ser o alfa, aquele que é mais lento. Ou seja, quando pedem a lipólise, é aquele que gasta muito devagar. Então, realmente, a oxidação dessa gordura é lenta e o acúmulo dela, por ela ser muito reativa à insulina, é super bom. Ou seja, é o tipo de gordura que foi feito para ficar resistente ali. Tem 3 coisas que, olha, aumentam ainda mais a quantidade de receptores alfa que você vai ter no seu corpo, que é o que você não quer, né? Então, quais são essas 3 coisas que pioram essa questão da gordura localizada? Problemas de tireoide, insulina alta, que você já sabe, né, que eu falei isso agora, da resistência, da reatividade à insulina,
e estrogênio alto. Então é bem importante que, se você tá com muita gordura subcutânea acumulada, já viu que tem algum tempo que você tá fazendo tudo certinho. Ah, Patrícia, mas eu não faço essas maluquices não, de cortar caloria, tô fazendo tudo certinho, mas não tô conseguindo perder essas benditas gordurinhas. Vai então no seu médico, pode ser um endocrinologista, pode ser um ginecologista, para ele fazer um pedido de exame de sangue para ver como estão os seus hormônios, para você ver se tem algum tipo de abordagem que precisa ser feita com o seu médico para você conseguir melhorar o seu metabolismo. Vamos partir para as dicas então do que fazer, né? Primeira coisa, pare com essas dietas malucas radicais, essas dietas do ovo, dieta do militar. Porque você já viu em outros vídeos que eu falei sobre essas dietas, que elas são muito radicais e vão lentificar seu metabolismo e são insustentáveis. Depois você vai voltar a comer, vai ficar todo o mesmo problema lá igual, não vai ter adiantado nada, trocou 6 por meia dúzia, até ganhou mais gordura no final das contas e perdeu músculo. Então, não faz isso. O que você faz, então, para melhorar? Existem algumas estratégias que mexem com a sua parte metabólica, parte de neurotransmissores, que podem te ajudar muito a queimar mais gordura. A primeira estratégia é você tentar fazer o jejum intermitente. Não precisa começar com um jejum de 16 horas, que pode ser muito desafiador para algumas pessoas. A gente já sabe que 12 horas de jejum já começa a fazer uma maior ativação da lipólise. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando quantas horas de jejum para qual objetivo diferente. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso. Mas uma estratégia pode ser você fazer 12 horas de jejum. Você, de repente, você janta às 7 horas da noite e só vai tomar café da manhã às 7 horas da manhã. Não é tão difícil assim, né? A gente já faz isso quando vai fazer exame de sangue, alguns exames. Então, acho que isso pode ser uma coisa que você pode, de repente, tentar, se você não tiver nenhuma contraindicação médica, enfim. Outra coisa que você pode tentar fazer é o ciclo de calorias, que já tem alguns estudos que falam que os resultados de perda de peso e de adesão à dieta são muito melhores quando você faz um ciclo de calorias. O que é isso? Vamos supor que você tem que consumir 1.500 calorias por semana, você determina que você vai comer 1.300 calorias de segunda a sexta-feira, e sábado e domingo você vai consumir 2.000, porque aí, né, você vai sair, vai querer comer uma besteirinha às vezes, né, um petisco, deixa aquilo, organiza a sua alimentação. Na média, quando você somar tudo e dividir por 7, que são 7 dias, tem que dar as 1.500 calorias. Eu tô dando 1.500 calorias aqui como um número, né, que eu botei aqui da minha cabeça. Pode ser que para você seja 1.800, 2.000, pode ser que seja 1.200, você vai ter que calcular isso, levando em consideração, enfim, peso, altura, condição de saúde, atividade física, aqueles N fatores que a gente sempre leva em consideração. E outra estratégia pode ser você fazer o Carb Cycling. Eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre ele, com todos os detalhes, mas se você não sabe o que é quando a gente faz uma alternância na quantidade de carboidratos. A gente não muda a quantidade de calorias da dieta, e sim a composição de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Na verdade, a proteína não varia tanto, você vai usar sempre a mesma quantidade, que normalmente é 1 grama por quilo de peso, mas a quantidade de carboidrato e gordura vão oscilando. Se você aumenta o carboidrato, você diminui a gordura, e aí, né, ao contrário pode acontecer. Você pode fazer, por exemplo, 2 dias de muito carboidrato, pode ser até 250 gramas por dia, dependendo do tamanho da pessoa, enfim. 2 ou 3 dias de médio carboidrato, pode ser uns 100 gramas. E 2 ou 3 dias, né, dependendo de quanto você escolheu, de baixo carboidrato, pode ser 30 gramas ou menos, de acordo com a linha que você segue. E isso faz com que você tenha uma melhora na insulina, que eu tinha te falado antes. E isso ajuda você também a controlar a fome, pode ser uma ótima estratégia para você emagrecer mais rapidamente. E você tem alguma dica aí para perder aquela gordurinha localizada? O que você fez que melhorou e o que você acha que vai ficar mais difícil botar em prática dessas dicas que eu dei? Eu vou adorar ler o seu comentário aqui, então bota ele aqui embaixo que eu gosto de ler. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa dessa informação, que vai gostar. Vamos juntos em você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Dá uma curtida no vídeo, né? Isso me ajuda muito. E também se inscreve no canal se você é novo. Ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias. Boa forma, saúde e nutrição. E também muitas receitas saudáveis, baratinhas e super rápidas. Você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.